favor, Datena. Datena, por favor, Datena, por favor. Fica aqui, Datena. Fica aqui, ó. Entra, segura essa Fica bem aqui, ó. Segura. Debate na TV Gazeta foi um show de horrores, uma demonstração clara de que o consórcio comunista unido contra o Pablo Marçal deixa claro que tem uma repulsa muito grande ao candidato que representa a ruptura do sistema. E eu separei aqui os melhores momentos do debate para a gente analisar em conjunto. Então, sem mais delongas, vamos começar. Você terá 1 minuto para fazer essa pergunta, por favor. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é 1 minuto. Já tá contando o tempo? Já tá contando o tempo. Já tô falando, já. É só soltar o tempo. Por favor, mantém. Vamos lá. Quem vai responder, por favor? O Bolis. E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante 1 minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então por que você interrompeu? Tá, ok, então, 1 minuto. Ok, eu interrompi. Eu Tudo já bem. estava Tá bom, começando. pode prosseguir 1 minuto para pergunta, então. Logo de cara, eu queria entender por que a mediadora ficou nervosinha com o Marçal. Ela passou a palavra pro Marçal para que ele dissesse para quem ele ia fazer a pergunta e fazer a pergunta. Ele tinha 1 minuto para fazer isso. Ele começa as considerações, ela já interrompe ele. Ele nem falou boa noite. É uma coisa completamente absurda que deixa claro que o consórcio comunista ligado ao sistema e à própria imprensa deseja expelir o Pablo Marçal. Isso deixa muito claro de que lado a gente tem que estar. Quando a imprensa, quando todos os candidatos estão de um lado, é evidente que aquele cara que está do outro é a escolha certa. Minha pergunta é pro Bolis. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. E aí o Marçal faz a pergunta pro candidato Bolis, que fez aquele papelão cantando o hino nacional em linguagem neutra. Se você não se lembra, vamos relembrar. Desfiles desde Salés, mãe. Desfiles desde Salés, mãe. Pátria amada, Brasil. Naturalmente isso é um crime, você não pode distorcer a letra do hino nacional. Isso deixa bastante claro qual é a intenção do Guilherme Boulos e do PT e do PSOL, que é justamente destruir os símbolos nacionais, inclusive o hino nacional. E o Pablo Marçal expôs aí o Boulos, que por sua vez não respondeu. E o Marçal continua. E pergunta ao Guilherme Boulos sobre o exame toxicológico. E eu queria entender, por que o Guilherme Boulos não faz um toxicológico? Se todo mundo acusa ele de ser cheirador de farinha, de comer açúcar demais, é muito fácil, vai lá, faz o exame e mostra que não é. Se ele tá fugindo, alguma coisa ele tem a esconder. Vamos concordar, né? Marçal, você é um bandido condenado. Eu não converso com criminoso, por isso eu não vou falar com você. Aí o Boulos responde que não conversa com criminoso, por isso não vai falar com o Marçal. Será que o Boulos já ouviu a própria voz? Porque um sujeito que foi preso 3 vezes, no mínimo ele não poderia falar isso. Um cara que é um invasor de terras contumaz, que já foi preso por depredação, um sujeito que tem ficha corrida, não tem estatura moral para criticar ninguém. Primeiro, arregões, né? Datena arregão, você arregão, Bolis arregão, no último debate desapareceram. E a gente acabou passando aí na pesquisa que vocês forçam a barra para aparecer que tá pequeno. E aí o Marçal chama todos os candidatos de arregões. Por quê? Porque haveria um debate na última segunda-feira e ninguém foi. Todos fugiram do Marçal. A grande estratégia do Ricardo Nunes, do Guilherme Boulos e do José Luiz Datena foi: não vamos falar com o Marçal que vai resolver a questão do debate. A questão é que ele cresceu a despeito do debate, porque uma ideia, ela não precisa de um debate, ela precisa de apelo. E o Pablo Marçal tem apelo popular, por isso que ele está crescendo e não consegue ser freado. Aí o ponto cômico, o Datena reclamou de ser chamado de Gagá. Primeiro, vamos ver ele reclamando. O Ricardo Nunes agora fica sabendo que não sabe nada. Chamou de Gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Agora vamos ver ele sendo Gagá. Põe ele aí parecendo um Del Rey 87. O que colocou a sua Outro ponto interessante foi justamente o Marçal. Ao ser indagado pelo jornalista Josias de Souza, ele deu uma resposta à altura pro cara que faz da sua matéria jornalista sua militância política. Dá uma olhada. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalista tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários no UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E quando eu tô nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Aí o Datena resolveu atacar o Marçal e o Marçal
lembrou da Datena das 4 vezes que ele desistiu. Datena que é um desistidor profissional, dá uma olhada. Não vou discutir gestão com um bando de comunistas que não entende nada disso. Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Acho que só tem um aqui que trabalha. Tá de licença pra ver se arruma um dinheirinho aqui pra vender a verdade dele, ele fez 4 vezes. Sabe disso? Ele tá falando ali no microfone, pode ser produzir. Ele falou assim, esse é um edifício no uso global, linguagem. Pois é, o Datena ficou revoltado. O Marçal alugou um triplex na cabeça do Datena, vamos falar a verdade. Mas aí o Marçal apresentou a turma do Chaves, dá uma olhada. Isso aqui é um cirquinho armado, só que eles não contavam. Nem o seu Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha. Ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. Pois é, o plano comunista que impera em São Paulo. E essa é a verdade, são várias faces da mesma esquerda e o Marçal representa a ruptura disso. E aí o Guilherme Boulos resolve atacar a Sabesp. A Sabesp que inclusive eu conduzi a privatização na Câmara de São Paulo, dá uma olhada. Zambelli, obrigado pela sua pergunta. A privatização da Sabesp foi um escândalo. Aliás, a maioria das pessoas que está assistindo a gente sabe disso. Todas as pesquisas de opinião mostram que a população de São Paulo é contra. Uma empresa bem avaliada, uma empresa lucrativa, e a cidade de São Paulo perdeu com a privatização da Sabesp. Pois é, o Guilherme Boulos deixou bem claro que o seu lado é estatizante, o negócio dele é estatizar. E a Tabata Amaral resolveu dar sua opinião sobre roubo de celular. Dá uma olhada. Eu vou trabalhar com as polícias para que quando uma nova linha for ativada nesse celular, a gente mande uma notificação. E se a pessoa não entregar o celular na delegacia, a polícia vai até a casa dela e toma o celular. Poxa vida, vai dar super certo, hein? Ativou uma linha no celular, vai receber uma mensagem, a polícia vai lá. Imagina a polícia. Você liga pra polícia, às vezes por perturbação de sossego, os caras têm tanta coisa pra fazer, mas tanta coisa pra fazer, que eles não conseguem te atender. Mas eles vão atender o SMS do roubo de celular. Parece bastante verídico, no fantástico mundo da Tabata. Nem lá em Recife, onde o namorado dela é prefeito, conseguiria fazer, quanto mais aqui em São Paulo. Não, boa pergunta. Por que lá não funciona? É verdade, inclusive fica a pergunta, por que em Recife o João Campos não fez isso? E aí a Tabata resolveu falar de pancadão, hein? Vamos ver a opinião dela sobre pancadão. A Tabata vai fechar o baile? E uma coisa que eu ouvi da Polícia Militar, pra mim, simplifica muito o que tá acontecendo. O maior número de chamados que a Polícia Militar responde hoje é por ruído. Por quê? Porque a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, não consegue fiscalizar ruído. Tô falando do pancadão, tô falando do bar que vai até de madrugada. Uau, que grande crítica que ela fez! Só faltou ela falar que o Psyll tem apenas 6 funcionários e por conta disso o Psyll não consegue autuar todo mundo. O certo seria aprovar o projeto da minha autoria que tem na Câmara, que transfere para a Guarda Civil Metropolitana os poderes do Psyll, para que a Guarda Civil passe a autuar por perturbação do sossego. E aí, através da operação delegada, a Polícia Militar exerça o poder de fiscalização do Psyll para acabar com os bailes. E é essa a minha proposta, é isso que eu tento implementar. Infelizmente, a atual gestão não tem levado isso adiante, porque não é uma prioridade para eles. Uma gestão tucana, né? E a Tabata, naturalmente, também não vai fazer isso. E aí, o Pablo Marçal fala sobre escolas olímpicas e humilha Guilherme Boulos, que é bastante satisfatório, dá uma olhada. Nós vamos transformar essa escola, e vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos fazer o formato de escola olímpica, eu vou explicar por quê. Porque o esporte molda caráter. Você pode olhar pro Boulos, ele não pratica nenhum esporte. Por isso que ele é inflamado desse jeito, por isso que ele é um comedor de açúcar, por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento, por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho, ele fica me xingando aqui o tempo inteiro, você não vê, mas eu posso te contar. Ele tem alergia daquele negócio. E ela tá aqui no meu bolso. Eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado. E aí, olha que incrível. Marçal realmente alugou um triplex na cabeça do Datena. O Datena teve o direito de resposta, ofendeu o Marçal ganhou o direito de resposta. Quando ia responder, o Datena partiu pro embate, partiu pra briga. Ficou completamente descontrolado, dá uma olhada. Por favor, Datena. Datena, por favor, Datena, por favor. Fica aqui, Datena. Fica aqui, ó. Entra, segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado, Datena, por ó. Quer favor, ser eu vou prefeito sair do ditador? público. Datena, retorne, por favor. O papo é você, cara. Retorne, por favor. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita. É legal que o Datena ele ganha um pito. Olha, tem uma advertência formal, que isso não se repita, como se ele tivesse 5 anos, um cara de cabeça branca tomando um pito num debate. Um sujeito completamente destemperado, descompensado, que deixa evidente que o Marçal descontrolou ele. Certo? Vocês não lhe deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, a falta de ética da mediadora, porque por conta da bagunça foi tirado o direito de resposta. Mas veja, o Marçal ia responder, o Datena sai do púlpito dele, vai até o Marçal, ele simplesmente retruca o Datena e aí tira o direito de resposta, o que deixa bastante claro o que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, a tendência a censurar o Pablo Marçal. E aí o Pablo Marçal deixou evidente que é a peça disruptiva anti-sistema. Inclusive, falando em peça disruptiva, olha o que nós temos aqui.
esta caixinha, que na verdade parece uma caixa de bombom, mas ela vai dentro com santinhos. E ela tem aqui o meu material e você vai receber na sua casa essa para exorcizar esquerdista, tanto o meu material quanto do Pablo Marçal. Basta você mandar nas mensagens aqui o seu endereço com o material que você deseja receber, ou então nós mandamos o padrão para você com santinho, cartão, praguinha, adesivo, enfim. Eu conto com você nessa campanha. Afinal de contas, você viu, pela minha opção de apoiar o Pablo Marçal, perdi estrutura, recursos de campanha e perdi até tempo de TV. Então o seu apoio é mais importante do que nunca, porque eu tenho certeza que está num projeto que eu acredito é mais importante do que qualquer tempo de TV, e nós vamos fazer a diferença. Dia 6 de outubro é 44555 para vereador, com Pablo Marçal 28 para prefeito. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? É esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga para todo lado, é tráfico, é crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem e me para depois para falar que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que política é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então política é o quê? Fazer um videozinho lacrando, ir no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.